Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Obrigado. Ainda é Natal na orla, né? Eu comecei antes falando que no primeiro dia, né? Ainda no início de dezembro eu disse assim: já é Natal na orla. E hoje eu digo: ainda é Natal na orla. Mas eu expliquei para os queridos que terminaria hoje a série de mensagens Natal, o caminho do rei. E começamos com a manjedoura em semanas atrás, mostrando a importância do nascimento de Jesus, trazendo tanta riqueza para a terra, a presença do Deus vivo, o Filho de Deus encarnado, o Verbo encarnado, dando o Natal mais importante de todos os tempos e o marco na história de toda a humanidade. Depois falamos sobre a oficina como um momento onde Jesus está crescendo, aprendendo enquanto ser humano, porque não deixou de ser Deus, mas passou a ser humano. E nesse processo, passando mesmo até numa oficina com o Pai, a gente imagina, não há um texto bíblico mostrando os dois trabalhando juntos, mas ele, carpinteiro, né, filho de carpinteiro, José, aprendendo então o ofício. E falamos sobre isso, está tudo gravado, você pode ver. E como os processos na vida da gente são importantes, né? E Jesus passa até pelo deserto, o ministério também tem uma construção. Depois chegamos à mesa. Na mesa, um processo que é diário para o ministério de Jesus. Jesus sempre comia com as pessoas, algo tão importante na intimidade, de entrar na vida das pessoas através de um momento tão importante. E a gente tem isso também, a mesa se perpetua até hoje, mas tem se perdido um pouco em muitos lugares. Já não há mais tanto interesse nas pessoas em abrir sua vida, sua casa, sua intimidade. E nós falamos sobre isso, da importância que temos de aprender com Jesus, de abrir nosso coração, de sermos pessoas que entram também na comunhão com outros irmãos e fazem isso a partir da mesa como um símbolo. Pode ser uma refeição, pode ser um cafezinho, pode ser aquele momento onde você abre sua vida, seu coração e também ama as pessoas, que sejam um instrumento na nossa vida. E domingo passado falamos sobre a cruz. Que importância maior, né? Se todas os outros momentos foram extremamente relevantes, e a cruz, ela é o auge. A cruz, ela chega ao clímax da nossa história e mostramos as razões, mostramos como a cruz é a salvação para todo aquele que crê. A cruz sendo a grande obra redentora. Se Jesus ensinou, se Jesus caminhou aqui na terra, curando, fazendo milagres, ensinando, tantas coisas Jesus fez, mas certamente nada se compara à grande obra redentora dele ter morrido na cruz, ido, é um caminho, foi percorrido esse caminho, e a cruz é salvação em substituição para a minha vida, para a sua vida, que merecíamos estar lá. A cruz é a oportunidade também para nós, falamos sobre isso domingo, da nova vida, de vivermos uma nova construção. Aliás, quem conhece Jesus, quem se depara com a obra de Cristo e compreende esse valor, ele é transformado. Não há como viver a mesma vida. E a cruz, finalmente, eu falei, que é o exemplo inspirador para mim, para você, e um norteador para a nossa vida. As nossas decisões precisam ser impactadas quando nos lembramos da cruz de Cristo. Não podemos ter acesso ao que Cristo fez de tão importante, de transformador, de mudança de paradigmas para nós, de mudança de realidades, de ganho de vida eterna, de transformação tão gigante. E isso não nos afetar, isso afeta nossas decisões. Isso precisa ser a nossa inspiração maior
para vivermos a nossa vida e dedicarmos as nossas decisões com base nisso. Se não estamos considerando a obra de Cristo quando tomamos nossas decisões, algo está muito errado. Hoje estaremos chegando ao final dessa jornada do caminho do Rei, o caminho do Rei dos Reis. Hoje encerrando com o trono. O trono. Ainda poderia ter acrescentado outros momentos da vida de Cristo, mas certamente escolhi esses 5, dada a importância de cada momento, e hoje não menos importante, esse momento tão inspirador e acredito de uma forma tão importante para mim e para você, nesse momento onde estamos finalizando o ano, e como é importante para nós refletirmos sobre o trono onde está assentado o Rei dos Reis. Eu queria ler, e foi difícil para mim selecionar um texto só. Eu vou me basear em um texto, mas eu quero ler de início 2 pequenos textos antes do texto principal, que vou me deter mais. Então, vamos ler primeiro Daniel 7, de 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Depois Zacarias 9, 9 e 10. Daniel 7, 13 e 14 e Zacarias 9, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia, aleluia. Que grandeza, irmãos. Não vou fazer uma exegese desse texto, porque eu vou me deter a outros, mas você pode lembrar de Daniel, da importância dessa visão antecipada. Daniel está ali anos, séculos antes de Cristo, e ele já vislumbrava um reino eterno. Aleluia. Agora Zacarias 9, 9 e 10. Zacarias 9, versos 9 e 10. Diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Queridos, também uma visão profética de Zacarias. E olha, como disse, precisei escolher, porque li o mesmo, coisas semelhantes em Isaías 2, por exemplo, fantástico texto. Li em Miqueias capítulo 4, reproduções proféticas de um reino eterno, de um reino grandioso do Messias. Agora sim, vamos ao texto principal e meditar em cima dele, já que você entendeu o contexto. Apocalipse 5, verso 1 a 14. Apocalipse 5, verso 1 a 14. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora,
nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Aleluia, aleluia. Feche seu olho, ore ao Senhor. Senhor, que visão profética, que momento único na vida do apóstolo João. Deus, que a tua palavra possa nos trazer, ó Deus, aplicações importantes hoje para a nossa vida, e que essa visão jamais saia da nossa mente e coração. Deus, fala conosco esta noite, ministra a cada coração aqui, que a tua palavra transforme nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Grandes impérios surgiram e caíram. O Império Babilônico, com Nabucodonosor, cai em 539 a.C., conquistado pelos medos e persas. O Império Medo-Persa foi derrotado por Alexandre o Grande em 331 a.C., dando lugar ao Império Grego, que durou até ser conquistado pelos romanos em 146 a.C. O Império Romano se estendeu de forma marcante por séculos e cai em 476 da nossa era, marcando o fim da Roma Ocidental. Surgiu depois Império Otomano, governo de Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, com a tentativa de um império global mais uma vez, que fosse duradouro. O Império Britânico também teve sua força
seu momento, até se desintegrar mais com a quebra das colônias, 47. A União Soviética, apesar da Rússia ainda ser uma potência, mas enquanto a União Soviética cai também em 91, esse regime como era forte. Todos esses eventos que retratei e outros tantos governos passaram. Esses eventos mostram reinos humanos, temporais, frágeis, mas estamos pensando em um trono, hoje, um trono eterno, um trono que já existia, que nunca deixou de exercer seu domínio, um trono que, apesar de sempre estar lá, mas se consagrará de um modo especial no marco da nossa história. Um reino, um reinado eterno e imutável. Enquanto os impérios da terra caem, o reino de Cristo permanece e trará justiça, paz, esperança para todos que se entregam a Ele. Apocalipse 11, verso 15. 11, verso 15. Fala: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. O governo de Cristo não terá fim. E é sobre isso que falarei hoje. E não podia ser diferente. Por exemplo, Hebreus fala da majestade de Jesus. O capítulo 1 já diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, verso 3, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, preste bem atenção, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. E eu poderia continuar, mas não vou pregar em Hebreus. Há tantos textos, irmãos. Quando comecei a estudar sobre o reino de Cristo, desde o Antigo Testamento, eu pensei que poderia fazer uma série só sobre isso. O Antigo Testamento mostra a expectativa de um povo esperando o Messias, e por isso que você percebe que os discípulos, quando caminhavam com Cristo, eles estavam na expectativa da implantação de um reino político, terreno. E não estamos distantes disso. É bem verdade que há milenistas, por exemplo, creem que o milênio já está acontecendo, que nós estamos nos últimos dias, e isso se equipara a esse tempo onde Cristo está imperando. Mas há uma sequência apocalíptica, que hoje não é o nosso assunto. Mas o fato é que nós podemos estudar e perceber a grandeza do trono, a extensão do domínio, céus e terra, nações. Os textos falam, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, sobre nações, povos, línguas,
todo domínio. Se você vai em Filipenses capítulo 2, você entende que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele. Podemos pensar num reinado eterno em céus e terra. Em céus, com repercussão terrena, eternamente no céu, e com repercussão histórica, sim, podemos pensar. O texto que nós lemos de Apocalipse, João escreveu, o último dos apóstolos, servindo Jesus. Ele foi deportado por Domiciano para Patmos, a ilha, e no capítulo 4, o capítulo anterior, o contexto é esse. Ele começara a mostrar agora um trono, essa visão de um trono. Capítulo 4, verso 1 e 2, está escrito assim: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Irmãos, que visão! Que visão! Isaías também teve uma visão do trono. Isaías capítulo 6, já lemos esse texto aqui. É uma visão que tira o fôlego, que faz as pessoas caírem como morto. João fez isso, caiu como morto. Isaías também sentiu o peso da glória em uma visão, irmãos. Mas uma visão que mostra uma grande realidade. Há um trono, há alguém governando o universo. Eu quero que você perceba hoje, você jamais esqueça isso. E aqui há destaques iniciais. A visão do trono, essa visão ela é tremenda. Ela jamais deveria sair da nossa mente. Quando vemos probleminhas aqui terrenos, coisas que tiram a nossa paz, coisas que nos trazem ansiedade e angústia, é porque perdemos a visão do trono. É porque não lemos talvez o suficiente para que essa visão ela nos domine, ela encha a nossa mente e o nosso coração de esperança e de tranquilidade e paz, porque alguém está governando o universo. Que lições práticas, irmãos, podemos tirar para nossas vidas? Separei 3 como de costume. A primeira é: descanse. Há um rei do universo. Vire para quem está do seu lado, diga isso: descanse. Há um rei no universo. Essa visão, irmão, celestial, que João teve o privilégio de ver, levou João a chorar. E é interessante porque ele explica a razão do choro. O anjo disse, inclusive: não chore, João. João precisou ouvir aquela voz, prestar atenção à mensagem. Era exatamente o oposto do que deveria gerar nele. Ele chorou, mas ele não deveria chorar. E recebe a exortação do anjo. Às vezes essa é a nossa história. Ao ver a visão do trono, nós somos corrigidos, porque às vezes a gente está vendo a vida como que não há saída, como que não existe alternativa, como os nossos olhos enxergam e não sabemos o desenvolver das coisas de Deus, e choramos, como João foi limitado até ver o que aconteceria. Deus nos mostra: quem tem a visão completa vai descansar em Deus. Há um trono no céu. O verso 1 de Apocalipse 5, que é o nosso texto base: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Havia um trono.
e havia alguém sentado nele. Isso nos fala muito, irmãos. Deus está no trono. O universo não está à deriva. A história humana não está à deriva. Não estamos ao acaso. O céu governa a terra. Você precisa incorporar isso para a sua vida. Daí, pensar que sua vida, inclusive, não está solta. Apesar das suas escolhas. Apesar de você, às vezes, atrapalhar as coisas. Apesar de eu ou você decidirmos errado, muitas vezes ainda. Mas Deus não perde o controle da história. O tempo e a história não estão à deriva. Sabe, quando sabemos quem está no trono, podemos descansar. Marcos 4 mostra Jesus dormindo no meio da tempestade. Você lembra da história? Uma tempestade se levanta, os discípulos estão no barco e começam a se desesperar, achando que vão morrer. Jesus, irmãos, está fazendo o quê? Dormindo na popa. Dormindo. Essa é uma grande lição para mim e para você. Lembre dessa ilustração. Quem sabe, quem governa o universo, pode dormir no meio da tempestade. Nós precisamos compreender. Essa visão do trono não pode sair da nossa mente. Jesus sabia que o Pai estava governando. E ele sabia quem era. Filho do Deus vivo. E por isso, cuidado do Pai. Mas além de sabermos que o Pai está no trono, o Filho também está. Hoje essa é a realidade. O livro da história, aquele livro da história que se desenvolveria e que vai se desenvolver, está nas mãos de Jesus. Romanos 8 vai demonstrar isso. Foi passado para a mão do Cordeiro, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas olha o texto base novamente. Apocalipse, agora o verso 2 até o verso 7. Vi também um anjo forte e proclamava com voz forte: quem é digno? Quem é digno? Essa era a preocupação. Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, irmãos, havia um digno. E o verso 4, e eu chorava muito. O verso 5 vai mostrar o ancião. Um deles diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E aí o verso 6 nos esclarece: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, chifres mostrando a força, 7 perfeito, o poder, o governo, e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro. Sabe, o livro da história, da minha história e da sua história, o livro está na mão de Jesus, na mão do Cordeiro. Ele é o único digno. Em outro lugar não há alguém que detém a história nas mãos. Ele pegou o livro. Sabe, entenda isso. Jesus é o grande rei. Descanse nisso. Descanse. Há um rei governando o universo. Você precisa compreender isso. Deixe ainda trazer mais à sua mente 3 partes onde Jesus está governando. João 18, 36 e 37 diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. Então Pilatos lhe disse: logo o Senhor é rei? Jesus respondeu: o Senhor diz que eu sou rei. Eu para isso nasci. Preste atenção. Para isso eu nasci. E para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade.
todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. A conversa foi interrompida. Mas Jesus começa a dizer ali que ele nasceu para reinar. Essa é uma fala do próprio Cristo, quando está sendo ali avaliado, julgado por Pilatos. Mateus 28, 18 também nos esclarece algo muito forte. Diz: Jesus, aproximando-se, falou às pessoas, Mateus 28, 18, dizendo: toda a autoridade me foi dada aonde, irmãos? No céu e na terra. Sobrou alguma coisa para alguém? Toda a autoridade. É o rei do universo. Foi entregue à mão de Jesus. Jesus afirma a sua autoridade plena, indicando esse governo celestial e terreno. O domínio, porque quem domina os céus, domina a terra. Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmãos. Ainda Apocalipse 19, verso 16. Apocalipse 19, verso 16 diz assim: no manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o soberano, supremo, magnífico. Não há outro igual. Ele é o Rei dos Reis. Ele tem a autoridade final. Portanto, irmãos, primeira coisa, descanse. O Rei dos Reis está no trono, está reinando. Sua vida não está à deriva. A história não está à deriva. Os governos do universo, a guerra, não sei o que, nada está à deriva. Há um governante, há um rei dos reis. Pode parecer, em alguns momentos, que a história está à deriva, mas não está. Há um governo, há o rei dos reis. Segunda lição, irmãos: priorize a oração na sua vida. Já falamos tanto de oração, mas senti o desejo, o impulso de colocar aqui. Poderia ter tirado outras lições, mas fiz questão de botar essa aqui. Porque quando estudava esse texto, percebi o valor da oração aqui, como talvez em outros momentos não percebi de forma tão clara em um texto. Eu acho que talvez seja um dos textos que mais se mostra o efeito da oração. Perceba, priorize a oração na sua vida, não cesse de orar. Sua oração chega ao trono desse Rei dos Reis. A sua oração tem um efeito que você às vezes pode nem imaginar que tem. Nós precisamos compreender isso. Se entendermos a importância da oração, se essa igreja entender o valor da oração, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das pessoas ao seu redor, vai mudar a sua história, seu ministério, vai mudar tudo. Deus tem me ensinado sobre isso, irmãos. Tenho compartilhado com um grupo de oração, já compartilhei aqui com alguns irmãos também, como Deus tem me trazido essa consciência da importância da oração, de orarmos em todos os níveis, sozinho, em grupo, na igreja, num pequeno grupo, em todos os lugares. O valor da oração. Olha o verso 8. Não esqueça esse verso 8. Perceba, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. Pode ler comigo? Taças de ouro cheias de incenso, que são o que, irmãos? As orações dos santos. Olha, Deus poderia falar sobre a importância da oração em outros momentos, mas na visão que Ele dá do trono,
A palavra faz questão de colocar aqui esse registro da importância da oração chegando ao trono, para nos lembrar, irmãos, que nossas orações sobem a Deus. Por que oramos tão pouco? Por que oramos tão pouco? As orações dos santos estão em taças, são apresentadas ao Rei dos Reis. Aquele que reina absolutamente está atento às nossas orações. Mais que isso, estamos lendo Apocalipse 5, né? Eu quero dar um salto para Apocalipse 8, verso 3, 4 e 5. E olha o que acontece com a oração. Apocalipse 8, a partir do 3 até o 5. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? As orações dos santos, as orações que nós fazemos, estão chegando diante do trono de Deus. E por ordem de Deus, um anjo pega um fogo que está lá, brasa, alguma coisa espiritual muito forte, poderosa, e joga na terra, gerando um efeito na terra, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, o efeito que seja lá o que for. Aqui é uma linguagem figurada, irmãos, está claro. Apocalipse tem isso. É um livro simbólico, de muito valor para nosso ensino também, mas certamente, irmãos, mostra aqui o efeito da nossa oração. É Hernandes Dias Lopes que diz que a oração conecta o fraco na terra ao Deus Todo-Poderoso no céu. Que frase do Hernandes, que frase. A oração conecta homens fracos ao Rei absoluto do universo, ao Todo-Poderoso. E Deus interfere na história também, através das nossas orações. Nada na terra, nada para a igreja, nenhuma ação do povo de Deus é tão poderosa, tão eficaz, faz tanto sentido quanto a oração. Irmãos, precisamos entender isso. Precisamos mais que isso. Precisamos tornar isso uma prática mais forte. Eu não sei quais são as metas para os próximos semanas e ano que você tenha, mas eu digo, bote uma meta. Que importância disso? Compreenda o valor da oração. Eu penso que se nós fizermos isso, vai afetar todas as áreas da nossa vida. Melhorar a nossa comunhão com Deus, melhorar o nosso nível de intercessão, estar vivendo, ouvindo mais o Espírito Santo. A oração faz tudo isso, irmãos. A oração é esse veículo. Nós precisamos entender o valor da oração. Priorize a oração na sua vida. Se olha, descansar é fundamental com essa visão do trono, sabendo que há um Rei dos Reis. O Rei dos Reis está no trono do universo. Priorize a oração. A oração está mais do que nunca claro aqui da importância. Outros textos vão mostrar a importância. Deixa eu ilustrar melhor. Elias e a chuva, 1 Reis, capítulo 18, vai mostrar Elias. Você conhece a história. Orando para não chover, depois orando para chover. Então, passa-se 3 anos, depois começa a chover, tudo movido à oração.
Ezequias, em Isaías 38, foi curado, ganha mais 15 anos. Não é que nós precisamos repetir os episódios que acontecem, e isso é sinônimo de que Deus também vai atender. Não, Deus tem uma história certamente para cada um, mas o valor colocado aqui para nós, nessas ilustrações, é que Deus ouviu a oração. Claro que Deus faz se Ele quiser, porque Ele é o Rei dos Reis. A nossa oração não manipula Deus, precisamos entender isso também. A nossa oração nos conecta com Ele, e se orarmos certo, se orarmos da maneira que agrade o coração de Deus, Ele vai fazer coisas tremendas. E já expliquei isso. Há coisas que mesmo que você ore, Deus não vai fazer. Há coisas que você, não orando também, Deus vai fazer. Mas há aquelas que Deus reservou para fazer quando você orar. Essa foi uma excelente explicação que aprendi do meu professor. Pedro foi liberto da prisão, Atos 12, de 5 a 11, através da oração, irmãos, da igreja. Paulo e Silas, em Atos 16, também a história é semelhante. Estavam presos em Filipos, Paulo e Silas oram, cantam louvores, e Deus responde com um terremoto. Lembra da história? Parece que aqui é uma aplicação bem prática disso, né? Pega lá o anjo, recebeu a oração, jogou de volta lá, mandou um terremoto. Irmãos, a palavra está para nos ensinar e nos inspirar, nos iluminar a mente, para que a gente comece a viver o que aqueles irmãos viveram. Sabe, amplie os seus alvos de oração, seu tempo de oração, priorize a oração, faça esse compromisso, mude essa história na sua vida, aumente seu tempo de oração diário, aumente o tempo em grupo, tempo de culto na igreja. Tem irmãos que nunca vieram num culto de quarta-feira aqui, no culto de oração. Nunca vieram. Você acha que a gente está fazendo o que aqui, irmãos? É um culto a Deus de oração. O Senhor está ouvindo. Às vezes a pessoa está fazendo qualquer outra coisa. Eu sei que tem gente que não pode, mas às vezes a pessoa pode vir e não vem, julgando que o culto, não sei, está de bobeira em casa e não vem. Sabe, adote estratégias. Esse ano compre um caderninho, faça o seu caderno de oração, ore com alguém. Você tem alguém que você ora? Tem gente que conversa comigo de madrugada. Se eu olhar para o lado direito, eu vou denunciar quem é. Que comigo de madrugada. Ora por isso, pastor. E eu, ora por isso. Orando. Que importância. Compartilhe as vitórias de oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem este ano teve resposta de Deus em oração? Eu tive. Vou levantar os dois braços, os dois pés. Não, agora presta atenção. Continue de mão levantada. Continue. Você teve resposta de oração, né? Você que não levantou a mão, olhe para isso. Se você não teve resposta, o erro está onde? Porque se esse povo todinho está tendo resposta de oração, o que é que está acontecendo com você que não está tendo resposta de oração? Não, vá pensando aí. Vá pensando, sua vida pode ser outra. Priorize a oração, entenda que conecta o seu povo, povo de Deus, com o trono. Por fim, irmãos, tome postura na terra. Tome postura na terra. Postura de quê, irmãos? Selecionei 4 coisas rapidamente. Primeiro, de desapego do mundo e engajamento no reino de Deus. Já falei sobre isso. Lembrando, no final do ano, no último culto. Desapego do mundo e engajamento no reino de Deus. Tudo isso aqui vai passar. Aproveita a terra sem prejuízo para a sua santidade. Tudo bem, você pode aproveitar.
mas engaje-se no reino. Engaje-se. Tem gente que só quer aproveitar a terra, não se engaja. Aprenda isso, desenvolva isso. É impressionante como nos apegamos às coisas terrenas. Impressionante. A gente precisa estar lembrando isso. Tome postura de desapego às coisas terrenas e engajamento no reino de Deus. Amém? Tome postura também de orar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor, sim. Como é que a igreja, você faz parte da igreja e você não ora, Senhor, venha Jesus? Quando essa é uma oração, sabe o que é que Jesus orou, irmãos? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. E disse o quê? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo, volta Jesus. Implanta o teu reino, o teu trono celeste aqui, agora. Que venha o teu reino. Você tem orado assim? Ore mais. Maranata. O reino vindouro já começa agora. Com a minha vida, com a sua vida. O texto que nós lemos diz que ele comprou para si aqueles com sangue que os tornou sacerdotes e reis, e reinarão com ele para sempre. Quando vamos à palavra, encontramos exemplo de pessoas que compreenderam isso, de conectar-se, de mudar rapidamente, de se engajar no reino. Mateus, os discípulos inteiros se conectaram. E mulher samaritana, veja a mudança em João 4, que mudança tremenda. Quando se encontra com Jesus, passou a ser uma missionária, foi lá, chamou a cidade inteira para poder conhecer Jesus, engajou-se. Nicodemos, de noite foi conversar com Jesus em João 3, mas em João 19 ele está lá, cuidando, ajudando no sepultamento de Jesus. Pessoas que entenderam e saíram mudando, transformando a vida. Quais são os seus planos para o próximo ano? Quais são os seus planos de transformação da sua vida? Que frase do pastor André trouxe aqui à tona? Se nada muda, nada muda, né? Aquela ideia. É preciso mudar para que a sua vida mude. Planeje a curto, médio e longo prazo. Seja responsável, arrojado, estratégico. Priorize as coisas que valem a pena. Não desperdice os recursos. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice sua energia. Tome postura de quem é servo de Cristo, mas reina com Ele. Veja, para o nosso Deus, verso 10, os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está falando de mim e de você, irmãos, que fomos comprados. Nós já reinamos com Cristo. Paulo afirmou isso também em Efésios 2, verso 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tome postura, finalmente, de adorador. O texto base que lemos termina com adoração. O verso 14 diz: e os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Vejam que os versos de 11 a 13 é adoração pura, digno ao Cordeiro. Verso 12, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria. A visão do trono, irmãos, nos lembra que nós somos servos. Ele é o rei dos reis, e por isso adoramos ao rei dos reis. Em última instância, a nossa postura diante do trono é de um adorador. É de alguém que compreendeu o seu lugar. E todas as nossas atitudes vão ser para adorar ao Senhor. Descanse, porque há o Rei dos Reis no trono. Glória a Deus, glória a Deus. Que você viva nessa perspectiva de não só descansar, mas priorizar a oração e de tomar postura na terra, de reinar com Cristo,
mas de ser um adorador, de ser alguém que compreendeu tudo isso. Eu quero terminar com 2 textos. Primeiro, Salmo 72, verso 9 em diante, diz assim: curvem-se diante dele. Salmo 72, verso 9. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Olha, mostrando um reino messiânico, mostrando a ideia de um reino terreno ainda, com o Messias à frente. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei! Viva o rei! E que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração. A quem, irmãos? Que rei é esse que você faz oração? Aqui é um salmo messiânico. E bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes, sejam os seus frutos como os do Líbano, das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça o quê? Para sempre, e que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele, e que todas as nações, olha, um reino de um governo mundial, todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E o texto final, irmãos, não menos importante, 3 versos apenas. Apocalipse 11, verso 15 a 17. Que você saia com essa imagem hoje na sua mente. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Há um trono no universo, e o nosso Deus está reinando. Feche seu olho, vamos orar. Quero que a banda suba, e eu quero que você se lembre disso, de que você tem motivos para descansar. Você não está só, sua vida não está à deriva. Há um rei, e não é um rei qualquer, é o rei dos reis, e ele está no trono, governando. Aleluia! Mais que isso, ele está ouvindo a sua oração. O que você precisa consertar, o que você precisa mudar, fale, porque os anjos vão levar a sua oração diante do trono daquele que pode responder a oração. Seja surpreendido, creia que Deus está ouvindo a sua oração. Ore para a glória de Deus, seja instrumento de Deus de intercessão, seja um grande intercessor, seja aquele que vai fazer a sua parte no reino. Mais que isso, tome postura de alguém que entendeu, que vai se desapegar a esse mundo, que vai se engajar no reino de Deus, que vai ser servo, que vai ser rei com Jesus, que vai reinar para sempre com Ele, e que vai ser sempre, sempre o eterno adorador. Tome postura, adore o Rei dos Reis. Esse nome, Jesus, nome sobre todo nome. Aleluia, o nome que está acima de tudo. Aleluia. Deus, obrigado, Deus.
Obrigado por essa consciência. Terminamos esse ano, Deus, te cultuando. Terminamos esse último culto do ano declarando: Tu és o Rei dos Reis. Nós somos teus servos, Senhor. Não há outra história nossa, Senhor. Não queremos outra vida a não ser, ó Deus, viver para o Senhor. A não ser, ó Deus, viver para a tua glória. Deus, nos traz cada vez mais para perto disso. E quando porventura, Senhor, a vida tentar nos fazer esquecer isso, as coisas terrenas tentarem nos envolver a tal ponto de nos desviarmos, Senhor, nos corrige, nos traz de volta, Senhor. Queremos ser teus servos, queremos viver os últimos anos de nossas vidas, Senhor, fazendo a tua vontade, vivendo para a tua glória, reconhecendo o Rei dos Reis, soberano eterno. Louvado seja o teu nome, porque tu estás no trono, e teu trono é de glória, porque é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh Deus, seja exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louve ao Senhor.